Olá, gente! Vamos falar de indústria cultural. Esse termo foi cunhado por dois autores que vieram da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi um movimento criado por filósofos e cientistas sociais de orientação marxista em 1924, na Alemanha, e ficou conhecido por uma análise crítica da sociedade contemporânea. Vários de seus integrantes tiveram que fugir da Alemanha nazista. Entre seus principais representantes, podemos citar Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin e Habermas. Uma de suas mais importantes contribuições para a teoria crítica da sociedade ocorreu através do conceito de indústria cultural ou cultura de massas, desenvolvido por Adorno e Horkheimer. De forma geral, usam a palavra massa para designar um grande número de pessoas. Tanto pode ser usado para referir-se ao conjunto da população, como quando as pessoas falam, por exemplo, naquele show havia uma massa humana imensa, como para referir-se ao sentido de status social, como em o hipismo não é um esporte para todos, não é um esporte para a massa, como o futebol. Cultura de massa é o termo que os estudiosos Adorno e Horkheimer formularam para explicar o processo de produção de bens de consumo artísticos que alcançam um grande contingente populacional com fins comerciais. O processo de mercantilização da cultura é denominado indústria cultural. Tem como objetivo de fazer uma transformação da cultura em mercadoria. Une a ideia de cultura com entretenimento, criando um novo conceito social, vendido como distração, algo prazeroso, sem questionamentos e com muita aceitação. Através do desenvolvimento tecnológico ao decorrer da história, desde o século XIII, com a queda do sistema feudal aos dias atuais, a lógica mercadológica do capitalismo se faz presente. Um dos maiores dispositivos para observarmos os marcadores das últimas décadas, por exemplo, são os slogans publicitários, algo que se impulsionou ainda mais com o surgimento da televisão e a internet anos depois, com o objetivo de gerar uma padronização de gestos, costumes, gostos, a partir de uma visão refletida para a massa populacional. Um grande exemplo é a produção artística, que perde o lugar da singularidade para ser algo padronizado, repetido, para estar posto ao público seguindo o propósito capitalista, o lucro, sendo usado também como grande método de comunicação em massa. Se observarmos a lógica do capital, percebemos que a burguesia dependia da massa operária para manter seu mercado. Em contrapartida, a classe operária ainda segue sendo até hoje o grande público que consome. Hoje em dia, a marca Apple sempre lança novos modelos de aparelhos celulares, com novas funções, novos designs, causando no público-alvo um sentimento de insatisfação. Dessa forma, irão desejar e comprar um novo aparelho a cada atualização. A lógica do mercado também estabelece um prazo reduzido e premeditado de vida útil em seus produtos, tornando um ciclo sem fim. E como a indústria cultural lida com as pautas atuais? No filme Pantera Negra, o longa traz pela primeira vez um super-herói negro, muito bem representado, dirigido por um homem negro, com elenco predominantemente negro, trilha sonora produzida pelo rapper Kendrick Lamar, figurinos e ambientação deslumbrantes, que representam não o estereótipo de África, que sempre toma as telas do cinema, aquela de miséria, mas uma África futurista, poderosa, detentora de muito conhecimento, representando toda a riqueza cultural do continente africano. Há algum tempo, nomes importantes da indústria audiovisual têm se dedicado a lançar produções de algum modo voltadas à discussão de gênero, cor ou sexualidade, como é o caso da Netflix, ou fazendo algumas mudanças nas histórias com releituras atuais,
para que tenham representatividade, como é o caso do live action de A Pequena Sereia. A protagonista, não branca e ruiva, mas negra. Pode ser um grande avanço para uma perspectiva de inclusão e diversidade. O cinema agora dá espaço para a representatividade. Mas não podemos esquecer que são empresas e, como tais, precisam de lucros. O maior motivo desse movimento de mudança, sem dúvidas, é a percepção por parte de quem vende o produto cultural de que existem nichos que consomem entretenimento e que reprovam o que é considerado retrógrado. Quando temas como gênero, sexualidade, cor, que vem sendo debatido e ganham cada vez mais visibilidade, tem-se um nicho de pessoas que querem filmes, livros, jogos, músicas e séries protagonizadas por mulheres, negros, por exemplo. O capitalismo vai se apropriando.